isso não ajuda, porque se você à disposição para depois você escolher peças, escolher características, fica muito mais fácil, né? Agora, a gente acabou perdendo o Maranhão, nós vamos ganhar alguns outros jogadores que não estavam fora, acredito eu, 3, 4 jogadores aí, talvez a gente já tenha à disposição para a partida contra o Cruzeiro. Roberto, o time não tem vencido, mas também não tem perdido. Essa sequência, esse empate, psicologicamente, nos próximos jogos? Psicologicamente, não, a gente queria vencer, mas infelizmente não deu. O que a gente queria vir aqui, e a proposta foi essa, eu não faço um time defensivo mesmo, se você olhar, colocando um Henrique, que consegue me dar esse poder ofensivo também, mas se tratando de escolher, lógico, que se você não tem um ótimo resultado, que é a vitória, esse ponto, como eu falei no começo da entrevista, a gente vai valorizar ele com certeza. Valentim, tudo bem? Jogos, uma vitória só, e você tem optado por opções que a torcida do Vasco não tem gostado tanto, como, por exemplo, o Fabrício, que já está jogando desde o Flamengo, e não tem nenhum gol e nenhuma assistência, um meia de armação, que também chega à frente. Queria que você explicasse por que insistir no Fabrício, até porque você tem meias dentro do elenco, e também essa situação do Henrique ter jogado hoje. O Fabrício, primeiro, que para um camisa 10, para o homem que está mais perto dos atacantes, falta um gol, lógico, falta uma assistência, e ele fez até algumas boas assistências que acabaram não se transformando em gol, mas eu falei que comigo, lógico que a gente vai vendo no decorrer dos jogos, mas o Fabrício, eu conto muito com ele, porque é um jogador que tem nos ajudado e tem procurado fazer tudo aquilo que a gente quer durante a partida. Valentim, indo ainda nessa linha, eu queria que você explicasse também o motivo do Giovanni Augusto, que é um meia de origem, ele não costuma jogar tanto. Você tentou, por exemplo, o Paraná ele como titular, mas o Fabrício retornando, ele já voltou ao banco de reservas. Eu queria que você explicasse sobre isso também. Está faltando é um problema físico, ele não aguenta jogar os 90 minutos, é uma questão mesmo por opção sua? Queria que você explicasse a preferência por um e de outro. Eu acredito que o Giovanni ainda fisicamente ele vai melhorar, mas essa opção minha pelo Fabrício, foi uma opção técnica, tática, né? Até porque o Fabrício vinha jogando bem e está nos dando aquilo que eu procuro em relação a procurar ajudar esse ataque nosso e na fase defensiva também. O Giovanni, eu conto muito com ele também, como foi no último jogo, antes do Botafogo, e entrou também nesse jogo aí para procurar nos ajudar. Opção minha, mas com certeza ele vem recuperando a forma física dele pelo tempo inativo que ele ficou. Boa noite, Valentim. Até visto pelas substituições que você promoveu, a maioria delas pelo setor esquerdo, qual era a sua intenção do Vasco da Gama jogando pelo esse setor e qual a sua avaliação pelo lado esquerdo do Vasco? Bom, eu queria dar um pouquinho mais de profundidade ao time com o Marrone, né? Nos ajudando ali o Ramon estava bem no jogo, não estava comprometendo nada, mas eu achei que o Henrique talvez pudesse me dar um pouquinho mais de força. Que ali eu fico muito tranquilo com os dois, é igual ali, que continuasse na partida, é super tranquilo. Depois eu queria colocar não sei se vocês viram, eu tinha até chamado o Kelvin, para nós deixarmos ainda um time ofensivo também, que era a ideia nossa, era de ganhar o jogo. Infelizmente, no momento que eu chamo o Kelvin, eu tenho uma informação dentro do campo que o Maranhão já não estava em condições de continuar, eu tive que trocá-lo pelo Bruno Concendei. Oi, Valentim, boa noite. Sobre o Maxi Lopes, né? Acho que até durante o segundo tempo ele tomou um comprimido, né? Acho que foi um analgésico. A situação dele durante a partida, se tinha algum problema, e a função, né? Porque durante a semana até alguns jogadores falaram que o ideal seria aproximar o Maxi Lopes do gol, né? Para ele não ter que se movimentar tanto, buscar a bola e ficar na área de finalização. Você achou que o desempenho dele, o posicionamento dele foi mais próximo do gol, né? Você conseguiu fazer com que ele se aproximasse do gol, e a importância dele para os demais jogadores, porque ele é um cara experiente,
hoje mostrou oportunismo e para contagiar o elenco também? O posicionamento do Max foi igual aos jogos anteriores. Não teve nada, ele não caiu de beirada, ele não veio buscar a bola fazendo um papel de camisa 10, não. É lógico que hoje a gente acabou no segundo tempo até baixando um pouco a linha, até no primeiro também. A gente acabou fazendo com que a marcação nossa fosse uma linha um pouco mais baixa, tá? Mas a ideia nossa é que nós deixemos ele mais perto da área, com certeza. Ele foi fazendo o gol, assim, tem muita qualidade. E a gente quer usar essa qualidade de finalização dele, essa qualidade de pivô. Esse é um jogador importante, ele é muito, um jogador experiente, um jogador de um currículo importante. Como importante, tem alguns jogadores que são líderes naturais, né? E aqui no Vasco a gente tem alguns jogadores assim. Em relação ao que ele tomou ali, eu até vi que o doutor levou para ele ali, mas eu sinceramente não soube o porquê do medicamento. Provavelmente estava com algumas dores. Valentim, você chega ao seu 9º jogo, né, isso, e uma única vitória. A gente viu no fim a torcida que parece que começa a ficar meio incomodada com essa sequência do Vasco. O que você acha que falta? Porque em alguns momentos o time parece que está numa crescente, está evoluindo, mas o resultado não sai. Você falou agora há pouco dos desfalques, enfim. O que você acha que está faltando desde que você chegou para o Vasco conseguir uma sequência de vitórias? Eu repito, não quero ficar colocando esses números de vitórias, esses números de pontuação minhas aqui em relação... Atrapalha você não ter o elenco todo, atrapalha você não repetir jogos, os 11, não fazer uma sequência repetindo uma escalação, mas eu também não quero ficar me pegando a isso. A gente tem um elenco e os jogadores que estão entrando no lugar desses jogadores ausentes têm que corresponder. O torcedor, como nós, com certeza, a gente queria estar numa classificação melhor, eu queria estar com números melhores, e a gente está trabalhando muito forte para isso melhorar. Né? A gente vai ter outra semana agora para a gente recuperar os jogadores e depois buscar essa vitória contra o Cruzeiro. Eu fiquei curioso para saber, você disse que 4 ou 5 podem voltar no próximo, você pode dizer quais são? Já estão treinando, que eu acredito que eles possam nos ajudar. Castan, que estava suspenso, sentiu uma contraturazinha, mas super tranquilo, foi um cansaço muscular na verdade. Vamos lá, o Erley provavelmente volta essa semana, Raul e talvez o de sábado também. Então a gente vai, vamos, se como é uma semana cheia, a gente fica com essa esperança que eles voltem a treinar e consequentemente estarem à disposição. Você torce amanhã para o Cruzeiro ganhar do Corinthians e trazer um time alternativo para domingo? Não tem nada a ver? Não. O Cruzeiro, se vier com um time que vem jogando mais vezes, ou outro, é sempre um time muito forte. A gente tem que se preparar bem, nos preocuparmos ali de corrigir erros, de repetir coisas boas que a gente tem feito. Então eu não posso ficar torcendo para a vitória do Cruzeiro ou não. Eu tenho que pensar aqui no nosso Vasco para a gente fazer uma semana boa antes de enfrentá-los. Valentim, boa noite. Em relação à arbitragem, eu sei que é um assunto meio delicado para você falar, claro, com certeza, mas hoje o Marques Ribeiro é sempre um árbitro que as pessoas contestam muito. Quem? Sempre acaba tendo confusão, lances também que ele dá falta ou erra muitos lances. Qual a sua avaliação da arbitragem de hoje nesse Clássico Carioca? Eu achei que a arbitragem foi boa. É o Ricardo, né, que você está falando, é o Ricardo. Achei uma arbitragem boa, é um árbitro experiente. Tranquilo. Valentim, é evidente, o Vasco ali está numa situação complicada, o empate conseguiu, né, fazer com que o Vasco saísse da zona de rebaixamento, mas ainda a situação é um pouco delicada, devido a todos os problemas que o Vasco enfrenta no dia a dia. Queria saber de você, a sua opinião. O Vasco empatando ou perdendo para o Cruzeiro no domingo, você se sente pressionado no cargo a essa semana? Como é que está a sua cabeça em relação a esse próximo jogo, já que são 9 jogos, apenas uma vitória? A minha cabeça para esse jogo é de trabalhar ao máximo. Primeiro recuperar, quando você tem uma semana cheia, a primeira coisa que você faz é recuperar os jogadores, depois a gente vai começar nossos treinos. Pensar em fazer uma boa semana antes do jogo e depois, consequentemente, fazer aquilo que a gente precisa, vencer o Cruzeiro em casa.
não me sinto pressionado. O futebol a gente sabe que quando os resultados não vêm, podem acontecer mudanças, é normal isso aí. Mas eu estou muito tranquilo e procuro. Se eu peço aos jogadores que estejam tranquilos, o comandante tem que estar mais tranquilo ainda, para além de trabalhar, passar essa tranquilidade, essa segurança para eles também. Obrigado, gente. Boa noite.